Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Essa verdade ecoa desde o início dos tempos, quando o universo foi criado com poder e precisão. Hoje, faremos uma jornada inesquecível pelo início de tudo, desde o nascimento do universo até o surgimento da vida. Vamos viajar pelas galáxias, ver a formação da Terra e entender como tudo ao nosso redor e dentro de nós foi criado com um propósito. De um vasto cosmos repleto de estrelas a algo tão pequeno e complexo quanto o DNA, a criação nos mostra que existe uma força maior guiando cada detalhe. Junte-se a nós enquanto exploramos como a ciência e a Bíblia se encontram em harmonia para contar uma história de design inteligente e perfeição. Ao longo dessa viagem, você verá como cada parte da criação se conecta, revelando a beleza e a intenção por trás de tudo o que existe. Prepare-se para uma aventura fascinante pela criação do universo e da vida. O universo teve seu início há cerca de 13,8 bilhões de anos, segundo a ciência, com o evento conhecido como Big Bang. Esse momento de criação deu origem a tudo: estrelas, galáxias e planetas. A Bíblia, em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, nos ensina que no princípio, Deus criou os céus e a terra. A narrativa bíblica descreve a criação de forma poderosa e direta, revelando um Criador que trouxe ordem ao caos inicial. Mas as descobertas recentes feitas pelo telescópio James Webb adicionam outra camada fascinante a essa história. Ele revelou galáxias formadas logo após o Big Bang, e o nível de organização dessas galáxias logo no início do universo sugere que o cosmos não poderia ter se estruturado por acaso. Isso nos leva a considerar a ideia de um designer inteligente, uma força que guiou e afinou o universo desde seu início. O universo não é apenas vasto e complexo, ele é extremamente preciso. Pequenas mudanças nas leis da física tornariam a vida impossível. Essa ideia de ajuste fino é um dos principais argumentos para a existência de um Criador, alguém que projetou tudo com uma precisão inacreditável. Ao olharmos para o céu, percebemos apenas uma fração da vastidão do universo. Com bilhões de galáxias, cada uma contendo bilhões de estrelas, o tamanho do cosmos desafia nossa compreensão. O telescópio James Webb nos ajudou a enxergar ainda mais longe, revelando um universo maior e mais antigo do que podíamos imaginar. A Bíblia reflete essa vastidão em Isaías, capítulo 40. Versículo 26, erguei os olhos para o alto e vede, em quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o exército de estrelas, uma a uma, e chama todas pelo nome. A imensidão do universo nos mostra a grandeza de Deus, mas também nos faz pensar na nossa pequenez. O salmista expressa esse sentimento no Salmo 8, versículos 3 e 4, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem para que te lembres dele. No entanto, essa pequenez não nos torna insignificantes aos olhos de Deus. Pelo contrário, a Bíblia nos diz que Ele se importa conosco, mesmo em meio a um universo tão vasto. Isso nos faz refletir sobre nosso papel especial na criação, planejado por um Deus que governa o cosmos. Dentro de toda essa imensidão, a Terra é um planeta único. Ela está posicionada na distância exata do Sol para permitir a existência de água líquida e algo essencial para a vida. Além disso, possui uma atmosfera rica em oxigênio, uma gravidade ideal, e a presença da Lua, que estabiliza o clima e as marés. Tudo isso aponta para um design inteligente. A Bíblia nos diz em Isaías, capítulo 45, versículo 18, Deus, e criou a terra para ser habitada.
As recentes descobertas de missões como a do telescópio Kepler identificaram planetas em outras galáxias, mas nenhum com as mesmas condições perfeitas da Terra. Esses planetas podem ter algumas semelhanças, mas a complexidade necessária para suportar a vida, como temos aqui, ainda não foi encontrada em outro lugar. Isso reforça a ideia de que a Terra não surgiu por acaso, mas foi planejada para ser habitada, como um lar para a criação de Deus. Se a criação do universo já é impressionante, o surgimento da vida é um mistério ainda maior. A ciência sugere que a vida começou em oceanos primitivos, há cerca de 3,8 bilhões de anos. No entanto, mesmo nas melhores condições, as chances de que moléculas inanimadas se organizassem para formar algo tão complexo quanto o DNA são quase nulas. A vida não poderia ter surgido sem um designer inteligente. O próprio funcionamento das células, os mecanismos de autorreparação do DNA, e a complexidade dos sistemas biológicos desafiam a ideia de que tudo isso poderia ter surgido sem uma orientação divina. A Bíblia oferece uma explicação clara e direta. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. No final, chegamos ao ponto mais intrigante, o DNA. Esta molécula carrega todas as informações necessárias para a criação e o funcionamento da vida. É como um manual de instruções incrivelmente complexo, presente em cada célula viva. Imagine uma biblioteca gigantesca com trilhões de livros, todos perfeitamente organizados e armazenados dentro de cada célula do corpo humano. O DNA é a assinatura de um designer inteligente. Seu nível de complexidade, organização e precisão desafia qualquer explicação naturalista. A probabilidade de que o DNA tenha surgido por acaso é astronomicamente baixa, sugerindo fortemente que ele foi planejado. A estrutura de dupla hélice, a forma como ele se duplica e se repara, tudo isso aponta para um Criador que projetou a vida com um propósito e um plano. Agora, enquanto seguimos para o momento culminante desta jornada, veremos como cada parte da criação se encaixa em algo muito maior, que revela a majestade e a intenção por trás de tudo. Imagine como foi maravilhoso o momento da criação. No início, tudo era um vasto vazio, um mar de escuridão e silêncio absoluto. E disse Deus: haja luz, e houve luz. De repente, uma imensa explosão de luz e energia trouxe à existência bilhões de galáxias, estrelas e planetas. O universo, até então inexistente, começava a se expandir a uma velocidade incompreensível, dando origem a um espetáculo de cores e formas jamais vistas. As estrelas, em seus primeiros momentos de vida, brilharam com uma intensidade poderosa, iluminando a vastidão do espaço. Cada uma delas foi posicionada com precisão, como se uma mão invisível estivesse organizando o caos inicial. Essas estrelas começaram a se agrupar em galáxias, girando como redemoinhos luminosos em meio ao vazio. A perfeição do movimento dessas galáxias, girando em harmonia, revelava um design inteligente, um planejamento meticuloso. Entre todas essas maravilhas, surgiu a Terra, um pequeno ponto azul, flutuando em meio à vastidão do universo. Sua formação foi lenta e precisa. Envolta em nuvens densas de gás e poeira, a Terra foi se moldando ao longo de milhões de anos. Vulcões explodiram em seu solo, mares começaram a se formar e a superfície rochosa se tornou o berço da vida que estava por vir. Com o passar do tempo, os primeiros oceanos cobriram o planeta, e neles, algo incrível começou a acontecer. Pequenos organismos, quase imperceptíveis, começaram a surgir nas águas escuras e profundas. Esses primeiros sinais de vida eram apenas o começo de uma complexidade que desafiaria qualquer compreensão humana. A cada novo movimento, as águas fervilhavam de potencial,
preparando-se para o surgimento de criaturas mais complexas. Nesse cenário deslumbrante, o DNA e a molécula que contém os segredos da vida começou a tomar forma. Incrivelmente complexo, o DNA carregava as instruções necessárias para o desenvolvimento de toda a vida na Terra. Suas hélices entrelaçadas representavam o plano perfeito do Criador, detalhando cada aspecto da vida que viria a existir. Então, plantas e criaturas marinhas começaram a se espalhar pelos oceanos. Cada espécie se ajustava perfeitamente ao seu ambiente, crescendo e se multiplicando. A vida marinha logo se expandiu para a terra firme, onde animais terrestres começaram a aparecer, cada um com um design único e propósito definido. E, finalmente, Deus formou o homem do pó da terra. Em um gesto divino, Ele moldou o corpo humano com perfeição, e com um sopro de vida, o homem abriu os olhos para contemplar a beleza da criação ao seu redor. Cada célula, cada batida de coração, era uma prova da intenção e do amor do Criador. A criação do universo e da vida nos deixa maravilhados com sua complexidade e precisão. Desde as galáxias mais distantes até o DNA dentro de cada célula do nosso corpo, tudo aponta para um Criador inteligente, que projetou o cosmos e a vida com um propósito claro. Essa jornada pela criação nos mostrou que nada é fruto do acaso. Tudo tem um design, um plano, e uma razão para existir. E isso nos faz perguntar, se tudo foi criado com tanto cuidado e perfeição, qual é o nosso papel dentro dessa grande criação? Pense nisso e reflita sobre a majestade do universo e a grandeza de Deus. Se você ficou tão impressionado com essa jornada quanto nós, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais conteúdos fascinantes como este. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe esse vídeo com amigos e familiares que também se perguntam sobre os mistérios da criação. Juntos, podemos continuar explorando essas grandes questões do universo.